Última hora, dando início à série de debates sobre as eleições 2024. Hoje aqui com um dos pré-candidatos que melhor pontuou na pesquisa aí. Foi muito bom, ficou aí entre os... Nada está definido, essa pesquisa mostrou que tem nada definido. O Ciro Garcia, o fundador do PSTU, ex-deputado federal, ex-presidente do Sindicato dos Bancários, vai nos falar hoje um pouco da sua trajetória e de o que levou a entrar na vida pública. Olha só, primeiramente queria agradecer a última hora, essa oportunidade de estar podendo debater nossas propostas com seus seguidores, né, nas redes sociais. E a minha primeira participação, digamos assim, consciente na política foi quando eu entro para a Faculdade de Direito. Eu sou formado em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E quando eu entro, em 1974, eu tenho uma reunião na casa do falecido jornalista Hélio Fernandes Filho para apoiar o Lisânia Maciel, que era do MDB, que na época da ditadura só tinha MDB, né? O MDB era partido da oposição, e nós fomos lá fazer uma reunião para apoiar a candidatura do Lisânia Maciel na eleição de 1974. Agora, isso eu começo a me envolver nas lutas ali pela reabertura do CACO, que tinha sido fechado pelo AI-5 e o Decreto 477 desde 1968. Eu participo ativamente das lutas pela reabertura do CACO, mas minha, digamos assim, trajetória política ganha peso mesmo quando eu entro para o Banco do Brasil, faço concurso, tomo posse em 1976, e no Banco do Brasil eu tenho contato com a Liga Operária, que era uma organização clandestina, né, de oposição à ditadura. Essa organização é uma organização que é o fio de continuidade do PSTU. Eu estou desde 1976 até hoje na mesma organização, essa é a verdade, apesar dela ter passado por vários nomes. E eu começo ali uma luta na oposição à junta interventora no Sindicato Bancário do Rio de Janeiro. Desponto, eu sou um dos líderes da greve de 1979, fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional, participo da primeira conclave de 1981, depois participo da fundação da CUT em 1983, ganhamos eleição para o sindicato em 1985, primeiro como vice-presidente, depois em 88 eu assumo a presidência do sindicato, e a partir daí eu participo da fundação do PT também, então eu participei da fundação do PT e da fundação da CUT. Em 90, eu participo da eleição, fico na primeira suplência da Frente Brasil Popular, e quando o Collor cai e o Jamil Haddad assume o Ministério da Saúde, eu assumo o mandato de deputado federal. Durante esse período, eu consegui aprovar um projeto contra a privatização da Light, né, mas que lamentavelmente foi derrubado no Senado. Tive também uma atuação importante na reabertura do Museu do Índio aqui no Rio de Janeiro, que estava fechado por motivo de corrupção. Eu fui procurado por uma comissão de funcionários e, através de uma entrevista lá com o Maurício Correia, que era o ministro da Justiça à época, a gente conseguiu a reabertura do museu aqui no Rio de Janeiro. Também é uma coisa assim que faz parte, né, da minha trajetória. Depois a gente sai do PT, funda o PSTU, que tem 30 anos, como você já mencionou, e pelo PSTU tive várias candidaturas, sendo que, inclusive, a última candidatura que eu tive ao Senado, eu tive 45.548 votos, que mostra, efetivamente, o potencial, né? Eu não tenho 2% nas pesquisas à toa, eu tenho 2% nas pesquisas porque eu tenho uma trajetória de luta e de reconhecimento aqui na cidade, principalmente por parte da classe trabalhadora, porque, desde que entrei na política, tive uma participação intransigente na luta em defesa dos trabalhadores, dos explorados e oprimidos. Então, acho que é um pouco por aí a minha trajetória, e por isso que eu tenho 2% e espero crescer nas pesquisas. Ciro, você tocou num ponto importante, que é a questão das privatizações, e a gente tem visto a reclamação muito grande do Carioca sobre a questão dos serviços públicos que foram privatizados, água, luz, transporte. Fala um pouquinho dessa pauta para a gente, sua posição na relação à questão dos serviços públicos e das concessionárias. Bom, primeiro que o meu partido, o PSTU, defende a reestatização de todas as empresas que foram privatizadas, a nível federal, estadual, né? A nível municipal. O que foi privatizado, nós defendemos que volte ao Estado.
É um absurdo ver, por exemplo, a gestão do transporte público aqui no Rio de Janeiro, que é todo ele privatizado, algumas empresas sob responsabilidade do Estado, como é o caso do metrô, como é o caso da Supervia, o caso das barcas, né? Mas tarifas caríssimas e um péssimo serviço prestado. Então, nós defendemos, né, a reestatização dessas empresas e, no caso, aquilo que é competência do município, que é o transporte rodoviário, a municipalização das empresas de transporte, porque transporte é público e, portanto, ele tem que ter controle público, e a gestão sob controle dos trabalhadores e de um conselho de usuários, né? Então, nós entendemos que o Rio de Janeiro foi o principal laboratório, desde a época do Marcelo Alencar, nessa política de privatizações, e é a maior demonstração da falência da política de privatizações, porque tudo que foi privatizado no Rio de Janeiro não funciona. Essa é a verdade. Se você fizer uma comparação entre o metrô do Rio de Janeiro, que é privatizado, e o metrô de São Paulo, que é estatal, em sua maioria, porque tem uma pequena malha que é privatizada lá, mas a maioria é estatal, o metrô de São Paulo dá de 10-0. E não que ele seja a oitava maravilha do mundo, porque os funcionários do metrô também lutam por melhorias lá, mas não tem nem comparação com o que é o metrô aqui do Rio de Janeiro. Então, não tem outro caminho que não seja a reestatização e, no caso do transporte aqui, a municipalização do transporte público sob o controle dos trabalhadores e um conselho de usuários. E mais, o serviço público não é só transporte, né? O serviço público é educação, é saúde, e a nossa proposta também é a expropriação dos grandes grupos econômicos privados, né? Então, é a municipalização da educação, da educação pública, e toda ela sob controle da população usuária, né? Conselho de pais, dos próprios alunos que têm que ter voz, né? E além dos profissionais da educação de conjunto, e isso organizado pelo CEP, né? Que é o Sindicato dos Profissionais da Educação, e outras entidades. Da mesma forma, na saúde pública, saúde não é mercadoria, né? Saúde é um bem essencial à vida de todo e qualquer ser humano, por isso nós defendemos, sim, a estatização do sistema de saúde, a municipalização dos hospitais privados, dos grandes hospitais de planos de saúde privado, dos grandes hospitais privados, acabar com essa farra dos bilionários, né, que lucram com a saúde, com a doença das pessoas, como foi o que aconteceu aqui na pandemia, que alguns dos donos, né, da saúde privada foram para a lista da Forbes como milionários e tal, às custas do sofrimento da população e da discriminação, porque uma coisa era o atendimento na rede privada e outra as dificuldades que as pessoas tinham na rede pública, por falta de funcionário, por falta de equipamentos, por falta de verbas, por uma série de coisas. Então, como saúde não é mercadoria, nós também defendemos a municipalização da saúde aqui no Rio de Janeiro, bem como da educação e plano, né, de carreiras, tanto na educação quanto na saúde, que valorize, né, o profissional dessas áreas, né, estimulando não só a sua formação profissional, mas também remunerando, né, aqueles que já têm seus títulos de mestrado, doutorado, de uma maneira compatível, né, com aquilo que foi o seu esforço na qualificação. E, da mesma forma, né, um plano de obras públicas que garanta, um plano de carreira que garanta para esses profissionais de saúde, para os profissionais de educação, incluindo a efetivação dos terceirizados, porque nós defendemos a efetivação dos terceirizados, tanto na área de saúde quanto da educação, e não é trem da alegria, porque, na verdade, o que acontece é que, hoje, grande parte dessa política de terceirização é para fraudar a transferência de verbas públicas para a iniciativa privada, e nós temos que acabar com isso, né? E, concretamente, a gente ter condições de ter um serviço público, quer seja de transporte, quer seja de educação, quer seja de saúde, voltado efetivamente para quem precisa, que é a população trabalhadora da nossa cidade. Hoje nós temos governos, todos eles, que defenderam os interesses dos ricos e poderosos. Eu quero fazer um governo para defender os interesses da classe trabalhadora e dos setores explorados e oprimidos. E, dando prosseguimento, a questão da distribuição da água, tem muita gente reclamando da privatização. Como é que você vai se colocar nessa campanha, nessa pré-campanha? Ainda que a água seja de responsabilidade do Estado, né?
Mas a cidade do Rio de Janeiro ela tem um peso enorme dentro do estado do Rio de Janeiro. Simplesmente é a maior cidade do estado, uma das maiores do país, e a prefeitura ela tem que ter voz ativa naquelas questões que atingem, de fato, a classe trabalhadora. E a nossa proposta é lutar pela reestatização da SEDAI, porque nós achamos um absurdo. Foi uma farra de dinheiro para o Cláudio Castro poder se reeleger, também um outro governo totalmente inoperante, né? E que a gente defende que seja colocado para fora o quanto antes, envolvido em corrupção. Pode ser mais um candidato a estar na cadeia, como foram todos os ex-governadores até aqui, à exceção de alguns poucos, como Benedita. E olha lá, porque vários foram presos, é isso? E o Cláudio Castro pode estar a caminho disso também. Mas nós defendemos a reestatização da SEDAI e é claro que procurar dar uma ênfase ao trabalho de saneamento básico, que é uma calamidade aqui na nossa cidade, né? Você tem aí a poluição da Baía de Guanabara, a poluição dos rios, a questão das moradias populares, né, nas favelas, que não tem saneamento básico. Então, garantir esse saneamento básico, garantir coletas de lixo regulares, criar um plano de obras públicas que faça a dragagem dos rios, que retire populações da área de risco, né, garantindo um projeto de moradias populares, onde essas pessoas possam morar, inclusive perto do seu local de moradia, onde elas construíram raízes, onde elas têm uma vida já, né, cultural enraizada, e que vai, ao mesmo tempo, também gerar emprego. Né? Ao mesmo tempo, porque o desemprego no Rio de Janeiro é uma outra calamidade. Nós temos um problema grande de desemprego aqui. Tem um plano de obras públicas voltado para essas coisas, mas aí, principalmente nessa questão que a gente está tratando do saneamento, na questão da coleta de lixo regular em toda a cidade, principalmente, né, na Zona Oeste, nas periferias, nas favelas, ou seja, acabar com essa discriminação que o eixo centro-zona sul e uma parte da zona norte, que é a Tijuca, tem um tipo de tratamento, e quando você vai avançando para dentro da zona norte, vai chegando para a zona oeste, não a zona oeste do lado da Barra, mas a zona oeste, Campo Grande, Santa Cruz, etc., um abandono total e injustificável. Para isso, nós temos que ter recursos, e a proposta nossa é taxar o IPTU, né, dos ricos de uma maneira muito mais forte, inclusive para isentar de PTU a parcela mais pobre trabalhadora. Muito obrigado. Então, nós falamos um pouco de saúde, falamos um pouco das concessionárias, a questão da distribuição de água e da questão do transporte. E a questão do transporte, já que vamos pegar esse viés, mobilidade. O carioca está sofrendo muito com engarrafamento. Você acha que é por causa da precarização do serviço público de transporte? Sem dúvida alguma. Ao você não ter um transporte público de qualidade, você muitas vezes se vê obrigado a usar sua própria condução para poder se deslocar. E isso entope, né, a cidade de carros, que acaba levando a esses engarrafamentos. Então, com a melhoria dos transportes públicos, você diminui essa demanda. Muita gente se sente estimulada a deixar o carro em casa porque vai poder ter um transporte público de qualidade. E tem determinadas coisas que a gente tem que alterar. Uma delas é a questão do modal, né? Nós temos que mudar o modal de rodoviário para ferroviário. Então, por exemplo, essas obras todas que foram feitas no BRT, esses BRTs têm que ser transformados em VLTs. Nós temos condições, é um transporte muito mais menos poluente, né? É um transporte que carrega mais pessoas, então é um transporte com característica mais de transporte de massas, de fato. E, além de tudo, você, além de ser, consome muito menos combustível, né? Então, você dá qualidade, não só para o usuário, mas qualidade também na própria questão ambiental, né? Porque é outra tragédia que nós vivemos, essa questão da tragédia ambiental num sistema capitalista, que é um sistema voltado para o lucro e não para as necessidades dos seres humanos. Então, a questão da defesa do meio ambiente é incompatível com o sistema capitalista, essa é a verdade, existe uma incompatibilidade absoluta aí, mas você mudando esse modal de rodoviário para ferroviário, aproveitando
as construções que foram feitas para o BRT, transformando isso em VLT, né? Garantindo uma frota de ônibus adequada para a nossa cidade, com todos os ônibus efetivamente com ar refrigerado, promessas que é feita pela FETransport, acordo atrás de acordo que nunca é cumprida, está entendendo? Com horários que as pessoas saibam exatamente a que hora que o ônibus vai passar no seu ponto, né? Com tarifa, uma tarifa simbólica no primeiro momento, voltando para o objetivo de uma tarifa zero, porque transporte é um bem essencial e, lamentavelmente, são os trabalhadores que menos ganham, são os que mais gastam com o transporte, porque muitos deles moram longe do seu local de trabalho. Então, diante com todas essas propostas sendo implementadas, nós temos condições de melhorar a mobilidade urbana. E isso passa, portanto, pela questão que a gente já colocou anteriormente, pela reestatização de todas essas empresas que foram privatizadas, inclusive aquelas que são sob a responsabilidade do Estado. Agora vamos falar um pouco de gestão e transparência. Como que o pré-candidato vê a questão da transparência com os recursos públicos? Qual é o projeto para o povo saber onde está sendo gastado, saber o quanto está recolhendo e como vai melhor distribuir essa renda para fazer uma igualdade social, para levar um serviço público de qualidade a todos? Essa pergunta é excelente. Nós não podemos deixar a gestão da verba pública do Rio de Janeiro nas mãos de uma Câmara de Vereadores, né, onde a sua esmagadora maioria são parlamentares defensores dos interesses dos ricos e poderosos, muitos deles ligados a milícias, né, ligados ao crime organizado, e, portanto, nós nunca vamos ter uma gestão ali da coisa pública feita de uma maneira correta. A nossa proposta é a formação de conselhos populares. Conselhos populares formados a partir dos sindicatos, das associações de moradores, das associações estudantis, né, dos CAs, DCEs, né? Ou seja, onde a sociedade civil, né, que atue efetivamente em todos os setores pela melhoria de condições de vida da classe trabalhadora, dos setores explorados e dos setores oprimidos, né, quer seja na questão de gênero, né, que é a luta pela igualdade de direitos das mulheres, quer seja na questão racial, porque você vive num estado racista e o Rio de Janeiro é uma cidade muito racista, sem falar o estado que tem uma política de segurança, né, do senhor Cláudio Castro, que criminaliza a pobreza e promove um verdadeiro genocídio ao povo preto das favelas e periferias, envolvidos ou não com tráfico, né? Então, você não pode ter a gestão da coisa pública na mão de uma Câmara Municipal completamente viciada. Então, a nossa proposta é a formação de conselhos populares a partir das entidades da classe, como eu coloquei já anteriormente. O debate com os candidatos é justamente para cada um colocar a sua posição, porque a gente, como jornal que quer levar informação ao povo, nós visamos pegar tanto a opinião da esquerda como a opinião da direita, porque nós achamos que todos são importantes, porque um combate os abusos do outro. Sem a esquerda, a direita faria tudo da forma que sem transparência. E sem a direita também, a esquerda cometeria os abusos. Então, a democracia é isso, é ouvir todas as partes. E estamos começando hoje com o Ciro, que já falou de transporte, já falou de mobilidade, já falou de meio ambiente, já falou da sua trajetória, já falou de gestão, e agora, pegando esse viés que você falou, eu queria falar de um segundo as pesquisas, é o fator preponderante para o eleitor decidir seu voto, que é a segurança pública. O Rio hoje é uma cidade mundialmente conhecida, tanto é que a COP vai vir aqui para cá e todos os eventos internacionais do Brasil praticamente são no Rio. Então, fala um pouco para a gente dos seus projetos para a segurança pública. A gente sabe que tem uma limitação, mas você defende uma guarda municipal mais ativa. Como é que é um convênio melhor com o governo do estado na questão da polícia, de ajudar a polícia militar nas comunidades? Como é que é o seu projeto do Ciro e do PSTU neste caso? Não tem como você falar da questão da segurança pública sem se referir a determinados aspectos que não são
estritamente de âmbito do município, né? Hoje, por exemplo, o maior problema que nós temos de segurança tem a ver com a questão do tráfico de drogas, né? A chamada guerra às drogas, que promove esse genocídio a que eu já me referi aqui nas periferias e favelas do Rio de Janeiro, e que é mais trágico, né? Porque além da morte de muitos inocentes, muitas vezes crianças, adolescentes, matam não só a pessoa ali fisicamente, né, exterminando vidas que poderiam ter um futuro pela frente brilhante, como também mata a perspectiva de futuro dos que continuam vivos, porque a cada vez que tem uma operação na favela, são milhares de crianças que ficam sem aulas. E depois vem a direita, né, hipocritamente falar em meritocracia. Como que você vai poder competir? Os alunos que estudam nas escolas privadas, no Santos Milagrosos, no São Vicente, no Santo Inácio, no Santo isso, no Santo aquilo, com crianças, né, da periferia da favela que tem anos e anos, ou dias e dias de ano letivo sem aula por conta dessas operações policiais. Então, primeiro, como prefeito, né, eu interveria junto ao governo do Estado e junto ao Supremo Tribunal Federal no sentido de proibir operações policiais nas favelas. Eu sou radicalmente contra as operações policiais nas favelas. E não é só em horário escolar, não. Eu sou contra. A polícia tem que fazer inteligência, né? A polícia tem que atuar com inteligência e não matando indiscriminadamente pessoas envolvidas ou não com tráfico, como acontece principalmente os negros, a juventude negra aqui da nossa cidade. Agora, para isso, nós temos que defendermos coisas que o peso da cidade do Rio de Janeiro, se entra numa campanha como essa, pode interferir no cenário, mesmo que ele seja estadual ou federal. Um deles é a questão da descriminalização das drogas. Nós entendemos que droga é um problema de saúde pública e não de segurança pública. Portanto, nós defendemos a descriminalização das drogas, achamos que droga tem que ser uma questão de saúde pública e, a partir daí, né, você dá um golpe nos dois tráficos, tanto no tráfico de drogas e no tráfico de armas, porque eles se retroalimentam. Além disso, nós também podemos encabeçar, na condição de prefeito da cidade do Rio de Janeiro, uma campanha pela desmilitarização das polícias militares, né? A criação de uma só polícia civil, uma parte dela fardada, voltada para o policiamento ostensivo e outra voltada para a inteligência, como é nos Estados Unidos, né? É uma polícia só e alguns são fardados na rua e outros fazem o trabalho de inteligência. É isso que eu pretendo, que eu acho que a gente tem que ter aqui no Rio de Janeiro, né? Com direito de sindicalização, com direito de greve e salário decente para inibir a corrupção, né? Além disso, também a formação de conselhos de autodefesa, né? Nas comunidades, nas periferias, porque eu acho que as pessoas têm que ter o direito de se autodefender, tanto da opressão das milícias, da opressão do tráfico, mas também da violência policial. Além disso, da garantia ao cidadão de poder andar. Então, por exemplo, que a Guarda Municipal efetivamente cuide dos próprios da prefeitura, que são as escolas, que são os hospitais, uma iluminação decente nas ruas, né? Toda uma série de medidas que podem ser tomadas e que vão no sentido de garantir uma maior segurança à população trabalhadora do Rio de Janeiro. Então, agora só nos restou dois temas que você praticamente completou o ciclo de segurança. Vamos falar agora da questão da educação, da cultura e do lazer. São três temas aí que nas comunidades, principalmente onde o PSTU atua, muito importantes. O Rio de Janeiro já entrando também na questão do turismo, porque do lazer vem o turismo e o Rio de Janeiro é a porta do turismo do Brasil, né? Não, sem dúvida. A questão da cultura, né, ela é muito importante, porque a cultura ela é uma porta, né, que oferece muitas saídas, muitas alternativas para a nossa juventude. Então, principalmente a juventude das favelas, das periferias. Nós vemos aí, por exemplo, essa questão do funk, do hip hop, de uma série de manifestações, como que a cultura pode efetivamente mudar, né, a vida das pessoas, e nós temos que ter programas que estimulem, né, a cultura em toda
a cidade. Porque, por exemplo, a gente tem essa questão da Lei Rouanet, que é muito combatida aí pela direita e tal, e muitas vezes a Lei Rouanet acaba favorecendo contratos muito favoráveis para os grandes artistas. Por quê? Porque nós vivemos sempre capitalista, o cara quer, o capitalista que está fazendo o financiamento, ele quer retorno, né? Então, a cultura tem que ter programas de políticas públicas voltadas para incentivar desde a base. Então, nós temos que ter nas escolas públicas, né, programas que incentive, né, os talentos, né, dos alunos, quaisquer que sejam eles, quer seja na música, quer seja na dança, quer seja no esporte, que está relacionado com essa questão e como você falou, está relacionado com a questão do lazer. Então, tem que ter equipamentos, as escolas têm que ter quadras, a escola tem que ter teatro, as escolas têm que ter programa voltado para a formação audiovisual, ou seja, as pessoas têm que ter seus talentos estimulados e tem que ter um fomento, tem que ter dinheiro para isso. E essa tem que ser o papel da prefeitura, tem que destinar verbas públicas voltadas para todo esse desenvolvimento. E não você ter grande parte das verbas concentradas já na mão de artistas, muitos deles ultra valiosos para a nossa cultura. Não estou aqui para desmerecer absolutamente nenhum deles, muito pelo contrário, a minha geração produziu artistas maravilhosos, né? Mas nós temos que dar vez e voz a todos, e principalmente aos setores mais humildes da cidade, que tem que ter programas que possam incentivar esses talentos que existem em todos os lugares e que, pela falta de apoio, pela falta de investimento, eles acabam não surgindo. Isso tudo vai estar voltado também, você falou do turismo, não tem como não tocar. O Rio de Janeiro tem essa vocação turística, que é uma questão bastante importante, mas eu acho que um dos grandes problemas do Rio de Janeiro e que inibe a questão do turismo é o problema da segurança, né, que nós tratamos no item anterior. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando quando estão no exterior, quando estão fora do estado, que elas veem na televisão do Rio de Janeiro, é o Jornal das 20 horas, né, falando de operações nas favelas. E parece que o Rio de Janeiro é um grande bang bang e, na verdade, é um bang bang localizado, ainda que a falta de segurança esteja na cidade inteira, né? O Rio de Janeiro é aquela cidade que um médico é assassinado na porta de um hotel 5 estrelas porque estava tomando uma cerveja e foi confundido com um miliciano. O Rio de Janeiro é a cidade onde uma vereadora, né, como a Marielle Franco, que teve uma das vereadoras mais votadas da cidade, é exterminada pela milícia, né? Exterminada pela milícia com o apoio do chefe de polícia. Então, esse é o Rio de Janeiro, nós estamos falando disso, né? Então, nós temos que cuidar dessas questões todas para que, de fato, o turismo possa crescer de acordo com o potencial que a cidade oferece. Muito obrigado, Ciro, pelo esclarecimento. Agora, vamos cuidar do último tema antes de finalizar, que é a questão da inclusão social, dos projetos sociais, questão da assistência social. Qual é o projeto para a gente diminuir a igualdade social tão latente no Rio, onde uns estão tão miseráveis e outros tão ricos? Olha, um dos grandes problemas do Rio de Janeiro é o desemprego. O desemprego no país é enorme, mas no Rio de Janeiro é maior ainda que nas demais capitais do país. Então, a desigualdade já começa daí. O grande número de pessoas desempregadas, nessa farsa do capitalismo que é o empreendedorismo, né? As pessoas caem nesse conto do empreendedorismo, que na verdade é uma falácia, assim como já foi pequenas empresas e grandes negócios e tal. E quando você vai ver as estatísticas, o número de empreendedores, né, que conseguem efetivamente se firmar é mínimo, né? Porque o capitalismo ele é um modelo concentrador de rendas. Então, essas pessoas que querem empreender fazem concorrência com os tubarões e acabam muitas vezes seu negócio terminando ali, porque também não tem, né, política de apoio política de um crédito social voltada para o produtivo, voltada para o micro, para o pequeno empresário poder efetivamente se estabelecer. Isso é uma coisa que falta aqui no nosso país, né? Bom, como a questão do desemprego ele está também na raiz dessa questão da desigualdade, né? Porque o desempregado é uma pessoa que está
sem condições de fazer frente às suas necessidades mais elementares. Então, a nossa proposta, primeiro, é a criação de um plano de obras públicas, né? E, através desse plano de obras públicas, realizar as obras realmente necessárias e combater o desemprego, por um lado, e atacando questões como, por exemplo, equipamento das escolas, equipamento da saúde, construção de hospitais lá para a Zona Oeste, onde realmente seja necessário. As questões que eu falei aqui, né? Acabar com essa ocupação desordenada promovida pelas milícias, né? Em áreas de proteção ambiental e garantir efetivamente a obra de contenção de encostas, a questão limpeza dos rios e assim por diante, né? E também, com isso, você dá uma atacada grande na questão da desigualdade, você aumentando, né, a geração de empregos aqui na nossa cidade através desse plano de obras públicas, e algumas questões também que não podem ficar, por exemplo, o problema da dependência química de crack, né? Nós temos várias cracolândias espalhadas pela cidade e essas pessoas estão praticamente abandonadas. É claro que elas estão dentro daquela questão mais geral que eu coloquei, da luta pela descriminalização das drogas, mas a prefeitura tem que ter um programa, né, efetivamente voltada para apoiar essas pessoas, né? Essas pessoas têm que ser acolhidas através de programas interdisciplinares, onde tenha não só assistência social, assistência psicológica, preparação, né, para volta para o mercado de trabalho, que tem a ver com essa questão do plano de obras públicas que eu coloquei anteriormente. Então, são propostas como essas que a gente tem que fazer para acabar com a desigualdade. E tem coisas que são, digamos assim, relacionadas. Por exemplo, eu não falei, mas é fundamental a questão da criação das creches. Existe um déficit enorme de creches públicas na nossa cidade. Então, são muitas mães e pais que às vezes não têm com quem deixar o filho, que vão trabalhar sabendo que o seu filho às vezes está com a criança maior, a criança maior já sendo obrigada a ter responsabilidade de adulto para cuidar das crianças menores. A preocupação dos pais que estão trabalhando com a disputa dessas crianças com o tráfico e outras coisas mais. Então, nós temos que ter um programa de creches públicas que garanta que não tenha nenhuma criança em idade de creche fora das creches. Então, nós temos que construir, e isso faz parte também do plano de obras públicas, e ataca, né, a questão das creches e ataca a questão da desigualdade. Então, é um conjunto de medidas aí que a gente tem para poder lutar contra essa desigualdade e que se expressa principalmente em relação ao povo negro, né, das favelas e periferias, porque nós vivemos num estado racista, uma herança colonial, uma herança escravagista, e que nós temos que combater com medidas concretas como essas que eu coloquei aqui. Muito bem, falamos praticamente de todos os temas mais importantes e relevantes da cidade. Agora, para finalizar, a sua avaliação e opinião sobre o governo municipal, estadual e nacional. Então, e a forma que o eleitor pode conhecer os seus trabalhos, a sua plataforma, aonde ela pode conhecer as suas propostas do pré-candidato Ciro Garcia. E uma mensagem final de qual a sua opinião, o que você acha, como tem que ser o Rio de Janeiro no futuro, daqui a 10 anos, entrando na questão da tecnologia, questão dos serviços públicos, e fechando esse painel, que é a primeira entrevista dos pré-candidatos do Rio de Janeiro. Olha, Ralf, primeiro eu fico assim bastante satisfeito, né, de saber que eu estou abrindo aí uma série de entrevistas e é muito importante, né, essa oportunidade que eu estou tendo de poder aí fazer essa apresentação de propostas aos seguidores da Última Hora. Em relação aos governos, né, a avaliação que a pergunta que você me fez, nós temos um governo federal, né, que hoje é um governo de unidade nacional. Na verdade, é um governo que vai da esquerda, da chamada esquerda, né, até passa pelo centrão, chegando inclusive a setores bolsonaristas, porque existe setores bolsonaristas dentro do governo ainda, essa que é a verdade, e um governo que implementa um projeto neoliberal voltado para os interesses dos grandes empresários, né? E que, portanto, um governo de conciliação, não é à toa a conciliação, o absurdo que foi, por exemplo,
a fala do Lula de dizer que não tem que ter atos de descomemoração dos 60 anos do golpe, porque e que a gente tem que focar no presente e no futuro e esquecer o passado. Isso é um tapa na cara, né, dos familiares de presos políticos, dos torturados, de todos aqueles que lutaram contra a ditadura, como foi o meu caso, que eu comecei minha luta contra a ditadura e me orgulho muito de ter ajudado a tê-la ter sido derrotada. Então, é um governo que continua implementando o mesmo projeto neoliberal, de uma forma diferenciada, mas é um arcabouço fiscal, que é um novo teto de gastos. São as terras indígenas e quilombolas que não são demarcadas, como não foram nos governos anteriores do PT. É um governo voltado para pagar dívida pública para o interesse dos banqueiros, em detrimento de verbas para a saúde, para a educação, para a segurança, que isso sim é necessidade da classe trabalhadora. Então, essa é a minha avaliação. Além da conciliação, né, com os militares, que eu acabei de falar, e também com as igrejas evangélicas, né? Não estou aqui falando do povo evangélico e a sua fé, que eu respeito, mas eu falo as igrejas evangélicas, que são verdadeiras empresas capitalistas, né, pastores mercenários que se enriquecem explorando a fé do povo, e o governo está aí sempre conciliando, né, e com isso compromete a pauta dos costumes, a questão da descriminalização das drogas. Agora mesmo está tendo essa discussão no Supremo Tribunal Federal, que é uma forma de fazer um ajuste na lei de drogas, que é uma trágica herança do primeiro governo Lula, que promove o encarceramento em massa da juventude negra no nosso país, e o Lula está contra, porque diz que a população faz confusão entre as decisões do STF com o Poder Executivo, e isso pode prejudicar a imagem da sua gestão. Assim também a luta pela legalização do aborto, nós estamos no mês de março ainda, que é uma luta cara às mulheres e que o governo vira as costas para ela. Então, é um governo, para mim, lamentavelmente, um governo de continuidade aí fazendo concessões para o agronegócio, concessões para as mineradoras e migalhas, como sempre, para a classe trabalhadora. O grande problema desse governo é que ele se diz de esquerda, não sendo de esquerda, porque, na verdade, é um governo quando muito, poderia dizer de centro-direita, né, mas é um governo de direita, no final ao cabo, por conta do programa que ele implementa, mas que a esquerda, de conjunto, está dentro dele. Então está lá o PSOL, e quem não está dentro está apoiando criticamente, como é o caso do PCB, como é o caso da UP. Então, o único partido que, de fato, está fora, né, do governo e chamando pela necessidade da formação de uma oposição de esquerda independente, com autonomia política da classe trabalhadora e dos setores explorados e oprimidos, é o PSTU. Essa é a questão. Então, isso é uma situação bastante problemática. O governo estadual, né, de Cláudio Castro, esse aí, eu acho que, lamentavelmente, é um cara que surgiu, né, na política muito na onda, ainda que ele já estivesse lá há bastante tempo, que ele era vereador e tal, ele não nasceu de uma hora para outra. Mas o governo do Estado caiu no colo dele, com aquela história do impeachment, do afastamento do Witzel, né, que quis bater de frente com o Bolsonaro, e acabou pagando o preço aí. E o Cláudio Castro, na verdade, faz um governo lamentável, mergulhado em corrupção, denúncia da questão da grana da SEDAI, do CEPER, são várias, né, as investigações que existem e denúncias com relação a ele, sem falar que é um governo que precariza a saúde, que precariza a educação, e, portanto, a única coisa que eu tenho para falar do Cláudio Castro é a nossa política é fora Cláudio Castro. E o Eduardo Paes se aproveitou, né, de uma situação que foi a gestão calamitosa do Marcelo Crivella, que é uma coisa que o Lula também se aproveita, né, fazer essa comparação dele com o Bolsonaro. O Bolsonaro fez aquela gestão pavorosa, então o Lula faz essa comparação e o cara acha que está no melhor dos mundos. A mesma coisa faz o Eduardo Paes aqui. O Eduardo Paes tenta, né, nacionalizar a eleição, né, e tenta fazer o palanque do Lula aqui no Rio de Janeiro, fazer um governo de aliança nacional, de coalizão nacional, como é o do governo Lula, ainda que aqui ele tenha determinadas particularidades, porque, por exemplo, o PSOL está lançando candidatura própria, né? O PT, discussão, em relação a esse lance, se faz uma frente com o PSOL ou se apoia o Eduardo Paes, mas aí tem a questão da vice-candidatura, ou seja, tem N coisas que ainda estão em aberto,
Mas a gestão do Eduardo Paes é uma gestão lamentável do ponto de vista dos serviços públicos da cidade, no que toca à questão da saúde e da educação, haja a ausência de creches, ausência de professores na escola, ausência de um plano de cargo de salário decente para os profissionais da educação, a mesma coisa na saúde, uma saúde pública precarizada, uma saúde pública totalmente complicada para aqueles que precisam precisam dela, né? E sem falar a sua omissão na questão da segurança, que por mais que do ponto de vista constitucional seja a responsabilidade do governo estadual e do governo federal, mas ele como gestor da cidade, ele tem que ter uma participação mais atuante, como a proposta que eu já coloquei aqui anteriormente. Então, minha avaliação é essa, e eu só queria terminar falando uma coisa, sobre essa questão de esquerda e direita, né? Aproveitar aqui para a galera que acompanhou a última hora. A sociedade não está dividida em esquerda e direita. A sociedade está dividida em classes sociais. E elas são duas fundamentalmente. Aqueles que detêm os meios de produção, que é a burguesia, ou seja, os grandes empresários, e aqueles que detêm a sua força de trabalho para alugar para essa grande burguesia, para esse grande empresário, que é a classe trabalhadora e o proletariado de conjunto. Então, essa terminologia de esquerda e direita só ajuda a fazer confusão, porque esquerda e direita, qualquer um pode se dizer. Agora, quanto classe, a pessoa não se diz. Ou você é um empresário, ou você é um patrão, você é um grande empresário, ou você é um trabalhador que vive da sua, mesmo que seja autônomo, e que vai depender. E muitas vezes, quando a gente fala o fora burguês, vote 16, né, aquela coisa, mas pô, você é burguês. Nós não estamos falando do pequeno empresário. O pequeno empresário é aquele cara que acorda e vai trabalhar junto com os trabalhadores dele, às vezes entra primeiro, sai por último, não tira férias e tal. Nós estamos falando aqui dos grandes empresários. É esse que nós queremos expropriar, é esse que nós queremos fazer com que suas posses sejam revertidas para os interesses dos setores explorados, oprimidos e da classe trabalhadora, que são aqueles que constroem as riquezas que eles acumulam e usufruem. Muito obrigado. Uma aula de história, uma aula de cidadania, uma aula de democracia. Ciro, queremos agradecer a oportunidade da entrevista e dizer que a gente vai fazer com todos os candidatos, é importante esse debate, porque é através do debate que se chega ao denominador comum e se atende a todas as opiniões de toda a população. Desejamos aí sucesso na pré-candidatura e na futura candidatura e avisar o público geral que já está agendado para a gente fazer com os candidatos Tarcísio, com o candidato vereador Pedro, com o Marcelo Queiroz, do PP, com o Otônio de Paula, do MDB, e entraremos em contato com as outras campanhas que vierem, do Rodrigo Amorim, das candidaturas. Temos várias candidaturas colocadas, tanto de esquerda, como de direita, como centro. Então, é um debate importante que todos os meios de comunicação façam debate com todas as correntes, ouvir a todos têm direito de ser ouvidos. A cláusula de barreira atrapalhou um pouquinho os partidos ideológicos, o PSTU, que tirou o tempo de televisão, tirou o tempo de rádio, então a gente está reabrindo, porque é opcional, eles podem reabrir, a Rede Globo, a Bandeirantes, a Record, podem dar oportunidade a todos de ser ouvidos, e é importante trazer todas as correntes de direita e esquerda para o povo, sim, que é o poder que emana dele, decidir em quem vai votar e em quem vai falar essa ideia mais parecida com o que eu penso e com o que eu quero para a minha cidade. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Última hora, notícia levada a sério.